Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Os mutuários se assustam com o reajuste da prestação da casa própria e vão brigar na justiça. O salário mínimo ganha um percentual fixo de aumento por ano. Os metalúrgicos de São Paulo aceitam a proposta dos empresários e agora discutem o fim da greve. Os bancos entram na guerra contra as fraudes, centralizando todos os pagamentos da Previdência. Um dos maiores pesquisadores da cólera fala ao vivo sobre o risco da doença no Brasil. O primeiro treino da seleção para o jogo contra a Romênia. São estes os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. O naufrágio do navio carregado de petróleo provoca estado de calamidade nacional na Itália. No norte do Iraque, a fuga dos curdos deixa para trás 200 crianças mortas por dia. Na fronteira do Brasil com a Colômbia, a cólera faz as primeiras vítimas brasileiras. A aeronáutica diz que o objeto voador colorido visto em Brasília era um balão meteorológico. Divulgado um pacote de medidas que diminuem a burocracia em vários setores, inclusive no câmbio. O governo anuncia mudanças no sistema de pagamento dos benefícios e elas valem já a partir desta terça-feira. Os metalúrgicos do ABCD paulista entram em greve e param o maior centro industrial do país. A greve dos metalúrgicos do ABC em São Paulo, que começou nesta segunda-feira, parou a produção das principais montadoras do país. A paralisação atingiu as linhas de montagem da Volks, Ford, Mercedes-Benz, Scania, GM, Toyota e Caterpillar. No primeiro dia da greve, não houve avanço nas negociações, mas para outros 40 mil metalúrgicos parados desde a semana passada nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Osasco, o acordo com as empresas ficou mais próximo. Os representantes dos sindicatos de São Paulo, Guarulhos e Osasco se reuniram com o grupo 19 da Fiesp durante 2 horas e receberam dos empresários a mesma proposta recusada pelos metalúrgicos do ABC. 50% sobre o salário de novembro, 15% sobre o que for pago em abril e mais 10% em junho. Os empresários não têm mais nada a oferecer. Essa proposta pressupõe uma informação dos sindicatos até quarta-feira de que aceitam a proposta. Até lá, nós esperamos. Depois da reunião na Fiesp, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo realizou uma assembleia em frente à sede do sindicato. Aqui, os trabalhadores resolveram aceitar a proposta dos empresários. Mas isso não significa o fim da greve que atinge 50 empresas. Os sindicatos de Guarulhos e Osasco fazem assembleias nos próximos dias. E a partir de amanhã, o Sindicato de São Paulo vai convocar assembleias em cada uma das fábricas paradas para discutir a volta ao trabalho. Eu acho que a proposta ela é razoável e que os trabalhadores vão entender essa proposta. Agora, os problemas específicos serão tratados especificamente em cada empresa. Portanto, eu acho que a maioria das empresas que estão em greve deve aceitar essa proposta. O Congresso deve receber até o final da semana a proposta do governo de política salarial. A base vai ser a livre negociação entre patrões e empregados. Mas o salário mínimo terá uma proteção especial e um projeto nesse sentido foi enviado hoje mesmo ao Congresso. Pelo projeto do governo, o salário mínimo vai ser reajustado 2 vezes no ano, em março e em setembro. Os abonos que os trabalhadores começam a receber a partir deste mês vão ser incorporados ao salário mínimo em setembro. Depois, o salário só volta a subir em março do ano que vem, de acordo com a variação percentual da cesta básica. Mas se a cesta subir 10% em média ou mais nos primeiros 3 meses depois do reajuste, é disparado um gatilho que aumenta o salário na mesma proporção da cesta básica. Além do reajuste, o salário mínimo ganha um aumento real de 5%, também 2 vezes ao ano, só que em junho e em dezembro. Essa proposta vai ser publicada amanhã no Diário Oficial e ainda esta semana começa a ser discutida aqui no Congresso. Na semana que vem, o governo deve divulgar a metodologia de cálculo da cesta básica, que vai servir de base para o reajuste do salário mínimo. Pela proposta do governo, segundo as contas da equipe econômica, o salário mínimo vai crescer proporcionalmente 3 vezes mais que a renda nacional. A economia crescendo 6% ao ano e a população crescendo
digamos, 2% ao ano, você tem um crescimento do PIB per capita um pouco acima de 3%. E nós estamos propondo que o salário mínimo cresça 10,25% ao ano. Há 15 dias do prazo final para a quitação da casa própria, os mutuários ainda têm muitas dúvidas. Em Belo Horizonte, o movimento na agência de atendimentos do Banco Central aumenta a cada dia. A Central de Atendimento ao Público do Banco Central em Belo Horizonte recebe por dia quase 3.000 pessoas com reclamações e dúvidas de como quitar a casa própria. 70% destas pessoas são mutuários da Minas Caixa, liquidada no mês passado pelo Banco Central. Os atendentes explicam que eles não serão prejudicados. Mesmo que as agências sejam desocupadas pelos funcionários depois do prazo final, 30 de abril, o Banco Central vai criar novas normas para estes mutuários. Quem não é mutuário da Minas Caixa tem outras dúvidas. Diariamente, o Banco Central recebe reclamações da cobrança de taxas, juros e comissões por parte dos bancos para a liquidação dos contratos de financiamento. Mas o Banco Central já divulgou este comunicado aqui a todos os agentes financeiros, dizendo que a cobrança de qualquer taxa, nesse caso, é proibida. Por isso, o mutuário que tenha pago qualquer coisa ao banco para liquidar a dívida com o sistema financeiro da habitação deve voltar ao banco em que pagou e pedir a restituição dessa taxa. Uma das maiores dúvidas é quanto ao saldo devedor. O Banco Central informa que no governo Collor foram criadas normas que permitiram aos agentes financeiros incorporar índices como a BTN no saldo devedor. Por isso, não basta multiplicar o último valor a ser pago pelo número de prestações devidas. E também lembra que o saldo devedor é corrigido diariamente pela taxa referencial de juros. O reajuste das prestações da casa própria preocupa os mutuários da habitação. Em alguns casos, o aumento chega a 500%. Os valores estão sendo atualizados para quem não quitou o saldo devedor dos financiamentos. O mutuário que não quitar o saldo devedor até o dia 30 vai pagar a prestação deste mês com reajuste. Quem já recebeu o carnê de abril teve uma surpresa. O reajuste é diferente para cada mutuário e a prestação pode aumentar até 10 vezes. Os moradores deste prédio na zona sul do Rio receberam os carnês de abril e ficaram preocupados. Eles já contrataram um advogado para entrar na justiça contra o aumento. A prestação de um dos apartamentos subiu de 18.396 cruzeiros para 110.310, 499% de aumento. A regra para chegar ao valor da nova prestação é a seguinte: a prestação deve ser, no mínimo, igual aos juros previstos no contrato. Veja o exemplo de um imóvel com saldo devedor de 5 milhões de cruzeiros e contrato de 12% de juros ao ano. A prestação será de 1% do saldo ao mês. 1% de 5 milhões são 50 mil cruzeiros. Mas atenção, a prestação não pode ser maior que o percentual do salário comprometido na assinatura do contrato. O índice máximo é de 35% do salário. Será mantido em todos os contratos a proporcionalidade do percentual contratado. Isto é, se houve 35% em relação ao salário, à prestação, isso será mantido. Como é que ele faz isso? Procurando o agente, levando seus 24 últimos contra-cheques para fazer uma revisão do seu contrato. E atenção, a Caixa Econômica Federal e os demais bancos vão ter mesmo que desbloquear os cruzados novos retidos pela medida provisória 168. A decisão foi tomada agora à noite por unanimidade pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que confirma a determinação dos tribunais regionais federais. A medida só beneficia quem entrou na justiça contra o bloqueio dos cruzados novos. A Caixa Econômica alega que não pode cumprir a decisão porque possui apenas os controles gráficos dos valores retidos em cruzados. Segundo a Caixa, só o Banco Central é que pode decidir pela liberação ou não do dinheiro retido. O maior pesquisador da cólera fala ao vivo sobre o risco da doença no Brasil. Você vai ver em instantes. Chove em quase todo o Rio Grande do Sul depois de 5 meses de estiagem. Em Porto Alegre, a chuva chegou com vento de 80 km por hora. Em pouco tempo, as ruas ficaram cheias de água e os carros enguiçaram. Em alguns pontos, a água era tanta que formava pequenas ondas. Você viu no resumo de notícias do dia, já há brasileiros contaminados pela cólera. E um dos maiores pesquisadores da bactéria da cólera do Brasil, o cientista Carlos André Salles,
dirigiu o Laboratório de Saúde Pública de Gana, na África, durante a última pandemia, em 1970. Atualmente, o Dr. Carlos André Salles é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e conversa conosco esta noite no Jornal da Globo. Dr. Carlos André, como é que pode ser aplicada no Brasil a experiência que o senhor trouxe desses anos de trabalho com a cólera africana? A pandemia na África foi intensamente estudada por vários autores, inclusive eu mesmo publiquei um trabalho sobre o assunto, e essas experiências estão consolidadas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que eu acredito que estão sendo aplicadas no Brasil. A nível pessoal, eu diria que a coisa mais importante foi o ênfase dado na localização dos casos índice e nos contatos, nas pessoas que estão em contato com o caso índice e do tratamento. Isso é a coisa mais importante que se pode fazer. Agora, eu noto que aqui no Brasil, por exemplo, se fez exageros, começou a queimar até jornal de avião que vinha do Peru, que se fez coisas inúteis, né? E com isso se gastou um pouco de energia, um pouco de recursos que poderiam ser dedicados a outras coisas. Então... Doutor Carlos André, o senhor diria que o governo deveria concentrar esse controle para evitar a epidemia do Brasil onde? Onde é que ele deveria centrar as atenções? Eu creio que uma vez a epidemia instalada, uma vez ocorrendo casos em grande extensão no Brasil, é impossível, será simplesmente impossível prevenir a ocorrência de epidemias. Eu acho que o que o governo está fazendo nessa fase inicial está correto. Ele está tentando localizar os casos índices, está tentando isolar os contatos, talvez esteja dando um ênfase muito grande no problema da água. Os contatos são mais importantes do que a água, porque como a experiência da África demonstrou, a cólera se transmite mais pelo contato e menos pela água. Quer dizer, não haveria então razão para uma preocupação específica com a água do Rio Solimões, que estaria contaminada nesse caso? Creio que não. Agora, no momento em que o país corre o perigo de uma epidemia, doutor, o senhor diria que existem verbas suficientes para a prevenção e para a pesquisa dessa doença no Brasil? Olha, eu não sei se realmente existem verbas, mas nós que estudamos cólera, nós sofremos daquele velho problema. Quando não tem cólera, ninguém dá bola para a gente. Quando a cólera aparece, né, nós estamos despreparados. Agora mesmo eu tenho um projeto no CNPq que não sei se vai ser renovado. E se não for, eu vou ter que parar minha pesquisa. O que vai ser muito triste exatamente no momento em que o Brasil enfrenta esse problema. E o Brasil espera que isso não aconteça, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Globo. Uma boa noite. Muito obrigado. Em instantes, os bancos entram na guerra contra as fraudes na Previdência. As Nações Unidas recebem um apelo para evitar o extermínio de um povo. Os bancos que pagam a pensão para os aposentados vão entrar na guerra contra as fraudes na Previdência. Hoje, o secretário de Administração, João Santana, foi a São Paulo comunicar aos banqueiros as mudanças que começam a valer nesta terça-feira. Mudanças para evitar outros roubos do dinheiro da Previdência. Os banqueiros prometeram colaborar com o governo. Durante 2 horas, os banqueiros e o secretário discutiram as novas medidas anunciadas pelo governo. As mudanças estão ligadas ao sistema bancário, porque é através dele que acontecem as cobranças e os pagamentos da Previdência. Entre as medidas anunciadas pelo governo federal está, por exemplo, o fim da ordem de pagamento nos postos de benefício. A partir de agora, o segurado só recebe o dinheiro através da conta bancária, em alguns casos apenas no Banco do Brasil. A conta conjunta para o segurado também fica proibida e todas as procurações serão revistas para impedir que pessoas que já morreram continuem recebendo o benefício. No caso das empresas, também houve mudanças. Daqui para frente, essas empresas têm que pagar o imposto previdenciário numa única agência. E esse pagamento, obrigatoriamente, tem que ser feito com cheque nominal para a Previdência Social. A Febraban acredita que essas medidas anunciadas pelo governo podem realmente controlar o número de fraudes contra o INSS? Olha, eu tenho certeza que isso, sem dúvida, vai inibir bastante. São medidas saneadoras e eu acho que a própria cobrança que a sociedade está fazendo disso também vai ajudar essa inibição. Dá para reduzir em muito com as fraudes, mas evidentemente a ação administrativa que acaba e de maneira quase que total com as fraudes é o fato de nós informatizarmos a Previdência com uma interface com o sistema financeiro, ou seja, que todos os pagamentos da Previdência sejam feitos por cartão magnético.
O governo federal e os banqueiros acreditam que com o uso de cartões magnéticos, 80% das fraudes poderiam ser evitadas. Mas hoje apenas 3 grandes bancos estão completamente informatizados no país. O PMDB lança o nome de Orestes Quércia, ex-governador de São Paulo, como candidato do partido para as eleições presidenciais de 94. O PMDB está em festa agora em Porto Alegre. O encontro reuniu o presidente do PMDB, Orestes Quércia, os governadores de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, e do Paraná, Roberto Requião, o presidente do Senado, Mauro Benevides, e as lideranças do partido no Congresso Nacional. O encontro de tantas lideranças do PMDB com mais de 1.000 representantes do partido no Rio Grande do Sul só poderia transformar a festa num ato político. O presidente do PMDB, Orestes Quércia, foi lançado candidato à presidência da República em 94. E o lançamento começou com este cartaz e prosseguiu com uma manifestação durante o discurso de Orestes Quércia. O presidente do PMDB agradeceu, mas achou cedo para falar em 94. Vamos, depois de 92, depois das eleições municipais, tratar da questão. Evidente que eu fico satisfeito de ser lembrado nessa condição, sendo hoje presidente do partido. Grupos iraquianos de oposição fazem um apelo à ONU para aplicar a Convenção de Genocídio para proteger os curdos. Eles denunciam que tropas de Saddam Hussein ainda estão atacando os refugiados no norte do Iraque. Paulo Francis. Há uma campanha mundial de mídia, incluindo a imprensa americana, para que George Bush faça algo pelos curdos, que morrem de fome e frio nas fronteiras do Irã e da Turquia, que não lhes dão passagem. Mas não é intenção do governo dos Estados Unidos fazer qualquer coisa pelos curdos que não seja divertir Saddam Hussein, que vá devagar com Andor, que seja discreto na sua ação punitiva, e esperar que as televisões se cansem dessa cena odiosa e se voltem para outros assuntos sensacionais. Afinal, a variedade é que dá o molho à vida. O método favorito de Saddam Hussein, liquidar seus principais adversários, é enterrá-los vivos. Isso está documentado pela Anistia Internacional. Mas é pouco provável que as televisões do mundo nos mostrem esse espetáculo. É impróprio para menores. A mulher do presidente George Bush, Barbara Bush, deu hoje uma entrevista na Casa Branca dizendo que detesta Saddam Hussein. Ela disse ainda que o presidente do Iraque deveria ser condenado por crimes de guerra e depois enforcado. Veja a seguir o primeiro treino da seleção para o jogo contra a Romênia. E uma entrevista ao vivo com o novo secretário da Cultura e a participação do cineasta Arnaldo Jabor. Daqui a pouco. O novo secretário de Cultura, embaixador Sérgio Paulo Rouanet, tomou posse na semana passada, prometendo novas formas de incentivo à cultura. O secretário está neste momento em Brasília. Secretário, a partir de agora a cultura vai ter mais dinheiro? Isso vai depender em grande parte da conjuntura, né? É claro que eu espero sinceramente que seja possível aumentar os recursos disponíveis para a área cultural. Aí é preciso distinguir os recursos que estão consignados em dotações orçamentárias e, digamos, formas novas, formas não convencionais de incentivos à cultura. Quer dizer, no que diz respeito à primeira categoria, nós todos sabemos que está havendo um esforço muito grande de contenção dos gastos governamentais, mas eu tenho tido a maior compreensão possível, tanto do presidente da República como de parte da área econômica, e já posso anunciar que grande parte do orçamento cultural que estava contingenciado, como em todos os outros casos, aliás, o orçamento da República em geral foi submetido a contingentes bastante grandes, eu já posso anunciar com bastante alegria que 30% desse orçamento, que estava quase inteiramente contingenciado, contido, acaba de ser liberado pela área econômica. Secretário, o cineasta Arnaldo Jabor está em São Paulo e ele tem uma pergunta para o senhor. Embaixador, eu queria saber
que no caso do cinema há uma especificidade. O cinema não é propriamente só cultura, nem só arte. O cinema é uma indústria cultural que tem a ver com todos os vários setores econômicos, como a distribuição, a exibição, a televisão, o mercado externo. Como é que o senhor pretende modernizar a estrutura do cinema brasileiro? A modernização do cinema brasileiro, eu tenho a impressão que tem que passar, em grande parte, por uma mudança de mentalidade. Durante muito tempo, o cinema brasileiro teve voltado muito para o Estado compreendido como Estado mecenas, Estado financiador, Estado provedor de benesses culturais, e no caso específico, como um Estado financiador de cinema. Eu tenho a impressão que esse modelo já estava exaurido muito tempo antes do atual governo. Me lembro, por exemplo, Jabor, que Roberto Faria, já desde os anos 70, dizia que muito breve seria preciso renunciar ao modelo da reserva de mercado. E desde os anos 50, Fernando de Barros dizia que era preciso que a grande solução para a sobrevivência do cinema brasileiro passava pela associação com a televisão. Então os sinais já estavam claros, no sentido de que o modelo tradicional do Estado como financiador principal ou exclusivo do cinema estava se aproximando do fim. E é o que está acontecendo agora. Eu tenho a impressão que a modernização do cinema brasileiro passa por uma tomada de consciência da necessidade de criar uma nova mentalidade, basicamente através do aparecimento de uma figura importantíssima no cinema internacional e que no Brasil precisaria ser desenvolvido também, que é a figura do produtor. O produtor que tem no Estado um interlocutor, mas não um interlocutor exclusivo. O produtor capaz de buscar formas alternativas, formas mais criadoras de obter recursos para a produção do seu filme, através de coprodução com televisão nacional, de coprodução com televisão estrangeira, de coprodução com firmas estrangeiras. Então eu acho que a essa mudança de mentalidade deve corresponder não um desaparecimento do Estado, seria completamente ingênuo dizer que o Estado não tem mais nenhum papel a desempenhar. A essa mudança de mentalidade deve corresponder, isso sim, uma redefinição do papel do Estado. O Estado não recuaria, mas o Estado desempenharia um novo tipo de papel, facilitando, por exemplo, uma integração mais completa entre todos os segmentos do complexo cinematográfico, desde a produção até a distribuição e a exibição. Secretário, eu acho que o papel do Estado poderia ser por aí. Secretário cineasta Arnaldo Jabor tem uma outra pergunta para o senhor. Não, eu em princípio, não é propriamente uma pergunta, eu concordo com o que o embaixador está dizendo, apenas acho que talvez a explicitação seria o seguinte, quer dizer, o Estado passaria a ser um fator de estimulação à atividade privada nacional e à sua cooperação internacional, tanto na produção quanto nas outras fases. Né? Exatamente. Muito obrigado, secretário Sérgio Rouanet, pela sua participação no Jornal da Globo, e obrigado também ao cineasta Arnaldo Jabor. Obrigado. A seleção brasileira de futebol é recebida com festa em Londrina, no Paraná. Os jogadores já fizeram o primeiro treino para o amistoso de quarta-feira contra a Romênia. Neto é o reforço que a seleção ganha para o jogo contra a Romênia. Ele se concentra antes de entrar no campo e faz questão de pisar a grama com o pé esquerdo. O pé que tantas alegrias deu à torcida do Corinthians é a esperança do Brasil nesta quarta-feira. Sem condições para realizar treinos ideais, Falcão procura ganhar tempo com muita conversa. O desentrosamento da equipe é visível. Falcão interrompe o treino várias vezes e aponta o melhor caminho para a seleção chegar ao gol. O sucesso é a meta desta equipe que ainda não experimentou o gosto da vitória. Falcão terá a oportunidade de fazer ainda 2 treinos aqui no Estádio do Café. Um amanhã de manhã, outro à tarde. Para a comissão técnica e os jogadores que querem ganhar essa luta contra o tempo, podem ser mais importantes do que um bom futebol, a garra, a determinação e a ajuda da torcida. O otimismo continua sendo o mesmo desde o primeiro jogo. Quer dizer, existe um otimismo da opinião pública, coisa que não acontecia anteriormente. Hoje não. Mas o nosso otimismo dentro da comissão técnica sempre foi o mesmo. Não existe nenhuma diferença no jogo contra a Romênia e em relação ao jogo contra a Espanha, que foi o nosso primeiro jogo. O piloto Ayrton Senna já está voando para a Itália, onde vai participar da 3ª prova do ano. É o Grande Prêmio de San Marino em Imola, terra das Ferraris. Senna embarcou agora à noite em São Paulo, cercado pelos carinhos dos fãs.
Descontraído e com ar de descansado, Senna parou na entrada do aeroporto e não recusou os pedidos de autógrafos para uma pequena, mas deslumbrada legião de fãs. Foi uma emoção assim que não dá pra falar. Só a gente sentindo mesmo sabe? Foi demais, foi. Numa espremida entrevista, Senna contou que a preocupação agora é mudar alguns componentes do câmbio da McLaren para evitar que ele quebre como aconteceu em Interlagos. Para ele, o campeonato vai esquentar a partir deste início de temporada europeia. Mas correr em Imola, terra das Ferraris, tem um sabor especial. Lá, Senna foi pole nos últimos 6 anos e venceu 2 vezes. É um autódromo que eu tenho ótimas recordações. Eu sempre fui muito competitivo. Venci mais de uma vez, obtive inúmeras pole positions, liderei praticamente todas as provas lá que eu participei. Então eu tenho ótimas recordações, embora a torcida vermelha, né, a torcida dos ferraristas é enorme e é uma pressão grande que eles exercem. Ali é fogo. E é exatamente a Itália das Ferraris o destino final deste voo de Ayrton Senna, que vai durar cerca de 14 horas. Ele desembarca por volta das 5 horas da tarde, horário local, desta terça-feira em Bolonha. De lá segue de carro até San Marino, onde treina na quarta, quinta e sexta. Depois só volta às pistas na próxima sexta-feira. Aí já para o primeiro treino oficial do Grande Prêmio de San Marino, que acontece no próximo dia 28. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Rede Globo Rio. Amanhã, 7h30. Bom dia, Rio.